Olá a todos, bom dia. É um prazer enorme estar com vocês aqui hoje. Hoje nós estamos aqui, vamos fazer e trabalhar no último webinar nosso dessa semana. Meu nome é Eliane Aeri, o pessoal de RH me chama carinhosamente de Lia, então sintam-se à vontade. Eu sou CEO da Humani e também sou responsável pela BRH Digital Brasil. Eu já queria fazer aqui os meus agradecimentos à Janine Goulart, que é a diretora de transformação digital da BRH São Paulo, e esse trabalho maravilhoso que foi feito durante o decorrer de toda essa semana. Parabéns, realmente super inovador. Nós estamos aqui reunidos hoje, né, para falar dessa semana da transformação digital, e é uma semana com muito debate, muito treinamento. Eu não sei quem teve a oportunidade de assistir todas essas interações e essas palestras, né, e a gente agradece muito às pessoas que participaram desse evento conosco, especialmente os nossos associados, né. Nós temos nos esforçado muito para levar conteúdo de qualidade, e para que os associados, né, consigam, na verdade, trabalhar, se atualizar e perceber esse diferencial tremendo que a BRH São Paulo traz para o seu dia a dia, o seu cotidiano. Então, faça parte, né, se você ainda não é associado, entre lá na nossa plataforma e você vai ver, são muitos benefícios, é realmente muito interessante. Eu quero aproveitar também para agradecer os nossos patrocinadores todos, porque eles também, sem eles, a gente não conseguiria estar aqui. Vocês sabem que esse trabalho a gente tem feito de forma gratuita, mas tudo isso tem um custo por trás, e os patrocinadores têm sido têm sido fundamentais para esse trabalho que a gente vem desenvolvendo. Então, eu quero destacar aqui o CIEE, a Saúde ID, a KPMG, a Learning, a Universe e a Unileu. A Unileu, como vocês estão vendo aí do lado, a gente está tendo, o Vinícius está trabalhando, né, junto com a gente, ele é intérprete de Libras. E essa é outra coisa bacana que a gente tem se esforçado muito, é fazer que todos os eventos a gente tenha sempre um intérprete, para ajudar, né, nesse processo todo nosso de integrar pessoas com algum tipo de dificuldade, algum tipo de limitação. Bom, sem mais delongas, esse painel aqui, a gente vai falar do Brasil 5.0, a transformação digital no setor público. Tudo que a gente viu no decorrer dessa semana, a gente viu muita coisa da iniciativa privada, e o setor público é fundamental para a gente fazer essa virada dentro do nosso país, né? Muito importante, tem todo um trabalho de capacitação, educação, e realmente para deixar o Brasil competitivo, e também poder gerar empregos, uma série de coisas. Então, existe um esforço por parte do governo, existe um movimento que é esse Brasil 5.0, e que trata, na verdade, de toda essa transformação digital aqui no Brasil. Eu, particularmente, tenho acompanhado esse movimento, e eu vou chamar duas pessoas, assim, super bacanas para falar com a gente sobre esse tema hoje. Uma pessoa é o Francisco Antônio Soelti. Ele é chairman e CEO também do grupo Micropower Global, né? A empresa dele completou 26 anos em 2020, parabéns, hein, Francisco? Não é para todo mundo, muito orgulho, né, como brasileira, ver empresas assim performando como vocês. E ela está dividida em 4 empresas. Eles têm uma área que é a Micropower Technology, eles têm a Micropower Venture, o Instituto Micropower para a Transformação Digital, que tem apoiado todo esse movimento Brasil 5.0, muito de perto, né? E tem também o Instituto Micropower para a Transformação Digital e o Instituto Micropower de Responsabilidade Social. E há 21 anos eles vêm promovendo a capacitação de mais de 35 mil pessoas com deficiência visual. Então, é um trabalho muito reconhecido no Brasil por várias empresas grandes, inclusive,
esse trabalho de capacitação para pessoas com deficiência visual. Desde 2018, ele vem atuando como evangelista do eDigital, a estratégia brasileira para a transformação digital. E também ele é um dos curadores desse projeto Brasil 5.0, né, protagonista aí da transformação digital global. Então, Francisco, antes de passar a palavra para você, nós vamos dividir o nosso painel. O Francisco vai ter 10 minutos para contar para a gente tudo que vem acontecendo, né, e esse movimento. Eu particularmente tenho acompanhado há alguns anos já esse movimento, que é muito legal, e eu vou chamar nosso outro convidado, porque aí ele já fica na sala aqui com a gente, e aí eu dou a palavra para você, ok, Francisco? Então tá bom. Então eu vou aproveitar e chamar aqui então com a gente também o Luiz Augusto Figueira, ele é diretor de gestão e sustentabilidade da Eletrobras. Luiz, bem-vindo também. Muito bom estar aqui contigo, viu? Ele lá dentro da companhia, né, ele é diretor de gestão e sustentabilidade da Eletrobras, ele já exerceu outras funções, como chefe de departamento financeiro, ele tem uma trajetória bem legal, foi diretor financeiro, superintendente de planejamento, de gestão e estratégia também, e sustentabilidade, e ele é bacharel em matemática. É bom para nós aqui de RH, viu? Matemática é sempre um belo desafio. Pela Universidade do Rio de Janeiro, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e também é mestre em administração de empresas pela PUC-Rio também, né? E ele tem certificação também como conselheiro do IBGC. Bem, gente, eu vou deixar o Francisco fazer uma apresentação, ele vai falar com a gente uns 10 minutos, em seguida o Luiz vai falar também, e depois a gente vai abrir para debate. Por isso, não esqueça de mandar suas perguntas, que nós estamos aqui para ouvir e responder, claro, dentro da medida do possível. O que a gente não souber responder, a gente vai atrás. Francisco, seja bem-vindo, um prazer enorme estar contigo. Obrigado, Lia, pela apresentação. Bom dia a todos. Bom dia, Luiz Augusto. Prazer em revê-lo agora, nesse encontro. Agradeço a Aline e ao Vinícius pelo trabalho de Libras. Vou compartilhar com você, então, aqui a minha apresentação. Vamos ver se ela aparece aí para vocês. Só preciso colocá-la no modo apresentação, né? Vocês estão vendo aí a apresentação? Sim. Ok. Então, vamos iniciar. Eu vou conversar um pouquinho com vocês hoje sobre o projeto Brasil 5.0, protagonista na transformação digital. É o Brasil 1.0 à frente da indústria 4.0, da sociedade 4.0, que é a sociedade da informação. Ele é um projeto de interesse nacional, suprapartidário, portanto, acima de interesses de partidos políticos, pro bono, portanto, é uma atividade não remunerada, voluntária e principalmente colaborativa. O propósito nosso é consolidar os fundamentos que habilitem o nosso país a exercer esse protagonismo a nível global, juntamente com os líderes do tema, através de uma jornada que potencialize o ciclo virtuoso do empoderamento e da produtividade das pessoas, a competitividade dos negócios, a efetividade do governo, o fomento de uma economia 5.0, que é a economia digital, e a construção de uma sociedade 5.0 com qualidade de vida, inclusão e sustentabilidade econômica, social e ambiental. Então, nesse framework que a gente trabalha, tem para suportar o projeto Brasil 5.0 a eDigital, que é a estratégia brasileira para a transformação digital. Mais de 100 países no mundo já têm a sua estratégia. A nossa foi publicada em 21 de março de 2018 pelo decreto 9319, e o presidente Bolsonaro reeditou a constituição, né, do CIT Digital, que é o Comitê Interministerial para a Transformação Digital,
através do decreto 9804. A edital ela é composta de 100 ações estratégicas que foram definidas a partir de um diagnóstico da situação na época, em 2018, uma visão futura, visão essa que vai até 2022, quando essa edital será reeditada, olhando o período de 2022 a 2025. Ela é composta, então, de 4 eixos de transformação digital: a economia baseada em dados, um mundo de dispositivos conectados e novos modelos de negócio, compõem os eixos da economia digital. Cidadania e governo digital é o eixo que atende ao governo como um todo, a nível federal, estadual e municipal. Depois nós temos 5 eixos habilitadores, que são a infraestrutura e acesso às tecnologias da informação e comunicação, pesquisa, desenvolvimento e inovação, a confiança no ambiente digital, a educação e a capacitação profissional, que é o eixo que a gente tem atuado desde 2015, né, no intuito de mostrar que a tecnologia ou a transformação digital não acontecerá se as pessoas não abraçarem este movimento, e a dimensão internacional. Nós fizemos um estudo e analisamos o alinhamento da e-digital com 3 programas do governo federal: o Brasil 4.0, do Ministério da Economia, que olha o ambiente de negócios, o Plano Mais Brasil e o Plano Pro Brasil, a nível dos Ministérios da Economia para o país e também Casa Civil, e as legislações que estão em vigor. Então, a estratégia de governo digital, que é o decreto 10332, trata do governo digital, subsidia aquele eixo governo de cidadania digital, o Plano Nacional da Internet das Coisas e a LGPD. E aí nós, através de um trabalho participativo de mais de 60 profissionais, identificamos os 23 fundamentos distribuídos nesses 5 pilares que aqui estão, como vocês veem: a sociedade 5.0, pessoas ao centro, qualidade de vida, inclusão e sustentabilidade; a pessoa 5.0, com 6 fundamentos que vão estar preparando as pessoas para atuarem nessa economia digital, nessa economia 5.0, nessa sociedade 5.0, que é a incorporação do Agile Mindset, a gestão de mudança em velocidade exponencial, alinhar as expectativas e mitigar conflitos, o ajuste da cultura organizacional, ter um ambiente favorável ao autodesenvolvimento e operacionalizar os contratos de caminhamento social para aquelas pessoas que não conseguirem se requalificar. A nível do negócio, nós temos a transformação da experiência do cliente, isso que é fundamental entender, aí também a transformação digital de processos e de modelos de negócio. A nível de governo, nós temos 6 fundamentos, que são os 6 princípios do governo 5.0 da EGD, então centrado no cidadão, integrado, inteligente, confiável, transparente, aberto e eficiente. E, finalmente, a economia 5.0, que junta tudo isso com os programas que existem hoje já disponíveis no Ministério da Economia, que é a inovação e empreendedorismo inovador, produtividade, digitalização e capacidade empresarial, a infraestrutura, a competitividade e ambiente de negócios, e a educação e capacitação profissional, aquele eixo habilitador da rede digital que é transversal nisso tudo. Do Brasil 5.0, nós publicamos agora em 28 de setembro a primeira versão do Manifesto Brasil 5.0, também um plano de desenvolvimento individual da pessoa 5.0, com aqueles 6 fundamentos que eu comentei, e 382 ações de desenvolvimento propostas para que as pessoas adquiram esses 6 fundamentos. Um negócio 5.0, que trata também das iniciativas de sucesso que nós tivemos, identificamos nesse período, que estejam alinhadas a esses nossos 23 fundamentos. Depois vamos falar da sociedade 5.0, uma jornada que vem da sociedade 1.0, a sociedade caçadora, coletora, depois passou para a agrária, depois industrial, e agora estamos na sociedade da informação. Ainda existe no nosso país
áreas que estão mais predominantemente na industrial ou mesmo na agrária, né? Sem falar das aldeias indígenas que ainda talvez vivam um pouco aí a sociedade 1.0. Então veja que isso tudo não é uma mudança de um dia para o outro e também não é uma coisa que acontece num país de dimensões como o nosso. E caminhar para uma sociedade mais humanizada, com as pessoas ao centro, é o nosso objetivo. Então, pessoas ao centro, todas as tecnologias estarão sendo usadas de forma humanizada para promover qualidade de vida. Nós teremos aí a possibilidade de gerar 12 milhões de novos empregos, de acordo com o World Economic Forum, Fórum Econômico Mundial, até 2025, e também teremos um contingente de 85 milhões de pessoas que provavelmente até lá não conseguirão se recapacitar e precisarão ter uma ocupação, aquele contrato de encaminhamento social que a gente comentou agora há pouco, né? A inclusão é importante, não ficar ninguém para trás, todas as classes sociais, as minorias, independentemente de credo, raça e gênero, e a sustentabilidade econômica, social e ambiental. De acordo com o Oxford Economics de 2017, nós teremos um adicional no PIB mundial da ordem de 23 trilhões de dólares até 2025. Então, é muito dinheiro que está circulando por aí. O governo 5.0, como a gente falou, tem aqueles 6 princípios e fundamentos. Comentando rapidamente aqui alguns resultados, como, por exemplo, os 900 serviços que já foram digitalizados até o momento. Nós temos uma economia da ordem de 2 bilhões de reais por ano, sendo que desses 2 bilhões, podemos dizer que 500 milhões é para o lado do governo e 1,5 bilhões de reais é a economia do lado do cidadão, porque tornou a vida do cidadão simplificada, ele gasta menos tempo para acessar os serviços públicos, né? Então, um exemplo é a carteira do trabalho, teve uma economia aí anual de 690 milhões, e o certificado de vacinação internacional, outra uma economia de 120 milhões. Nesse link, que é o governo digital, vocês encontram os resultados da EGD atualizados. A economia 5.0, que tem 4 fundamentos, então a inovação e empreendedorismo inovador com 7 programas, produtividade, digitalização e capacidade empresarial, 4 programas, infraestrutura, competitividade e ambiente de negócio, 2 programas, educação e capacitação profissional, 1 programa. De acordo com o Fórum Econômico Mundial ainda, a economia digital deve movimentar até 2025, como a gente falou lá, algo como 100 trilhões de dólares a nível global, isso nos próximos 10 anos, perdão. E 100% dos empregos nesse período sofrerão mudanças por conta do avanço tecnológico. Em 2025, 25% do PIB mundial virá da economia digital. O Brasil deve ter um crescimento de 22% para 25% no seu PIB por conta da economia digital, né, que cresce 2,5 vezes mais rápido do que a economia tradicional. Na segunda etapa do nosso projeto, nós estamos tratando do ecossistema Brasil 5.0 em ação, comunicar e colaborar para realizar. Então, temos 3 objetivos, né? A capacitação e empoderamento das pessoas em inovação e transformação digital de processos e modelos de negócio, as ações de desenvolvimento da economia digital e os ajustes que serão necessários serem feitos na reedição da e-digital, que deve ocorrer até 20 de março de 2022, para o período de 2022 a 2025, levando também em conta os requisitos da OCDE, que foram recentemente apresentados, e a estratégia federal de desenvolvimento para o Brasil, que é o decreto 10531. Para quem não conhece, eu sugiro fortemente que analise esse decreto, tá? É o decreto 10531. Tá? Criamos um ambiente colaborativo, onde nós estamos fazendo o compartilhamento de conhecimento, de informações, trocando informações, e lá também nós temos alguns cursos que permitem às pessoas entenderem melhor o que é esse Brasil 5.0. Para acessar esse ambiente é fácil, é brasil50.org.br. E temos também um trabalho de coalizões digitais regionais que nós estamos desenvolvendo desde 2019 com a ABC. Já temos implementadas a região metropolitana oeste, da cidade de São Paulo, a Baixada Santista. Temos mais no estado de São Paulo, Vale do Paraíba, Ribeirão Preto, Sorocaba e o Agro Digital, o Agro Paulista, que é uma
diria, uma coalizão tratando do agro, entrei num canal, né, de comunicação entre algumas cidades como Campinas, São Carlos, Piracicaba e Ribeirão Preto, onde existem polos de tecnologia desenvolvidos em escolas tratando do agro. O agro representa 25% do PIB brasileiro. E a nível de Brasil, nós estamos com 14 estados e 3 ministérios apoiando esse trabalho: o estado do Paraná, região centro-oeste, o Ministério do Desenvolvimento Regional, através da SUDENE, e Rondônia. E, finalmente, no próximo dia 15 de dezembro, nós estaremos apresentando, mensalmente apresentaremos, o Encontro Nacional do Ecossistema Brasil 5.0 em Ação, em que nós vamos, então, compartilhar com quem estiver participando o status do projeto e sempre 2 iniciativas de sucesso que vão contar como é que está fazendo a transformação digital e como que essa transformação digital está se alinhando aos 23 fundamentos e às ações estratégicas da rede digital. No dia 15 de dezembro, nós teremos a Jamile Sabatini, da ABS, contando de um programa muito interessante que a ABS tem de fomento ao ecossistema de empreendedorismo inovador, e o Leandro Bonilha, do Bradesco, contando da integração que foi feita no banco, das diversas áreas do banco, numa única visão, que seria uma visão compartilhada de um ambiente de aprendizado e de desenvolvimento e desempenho compartilhado. Essas são as datas dos próximos eventos, e aqui eu encerro a minha apresentação. Muito legal, Francisco, muito bom. É impressionante, né, o volume de trabalho, né, necessário para que essas coisas realmente se materializem. Os números desses slides são, assim, tudo, é incrível, quando você fala de Brasil, tudo é gigante, né? Mas verdade. Agora, é incrível. Então, agora vamos aproveitar e vamos ouvir o Luiz Augusto, que vai contar para a gente uma experiência prática, quer dizer, como uma empresa, né, que está ligada também ao governo, ela está trabalhando e essa questão da digitalização, porque a gente está aqui para mostrar o projeto, mas mais do que só o projeto, mostrar, como o Francisco já apresentou para vocês, as realizações, o que está caminhando e trazer um exemplo prático. Luiz Augusto, obrigado, agradecemos muito a sua participação e disponibilidade de estar conosco. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Lia, obrigado à BRH pelo convite, saudações aqui ao meu amigo Francisco, nosso líder da transformação do Brasil 5.0, ele realmente é impressionante acompanhar o trabalho dele. Eu tive a oportunidade de representar a Eletrobras na participação desse trabalho e realmente é entusiasmante ver o trabalho do Francisco. Eu vou compartilhar aqui a minha tela e contar um pouco para vocês a nossa trajetória. Vocês estão vendo direitinho aí? Sim. Sim. Ok. Bom, então eu quero compartilhar com vocês um pouco da nossa trajetória da transformação digital. Eu queria primeiro, vou passar aqui o próximo slide, já começar por aqui, porque na verdade, quando a gente fala em transformação digital, a gente parece assim que a transformação digital aconteceu esse ano. Na verdade, a transformação digital vem acontecendo ao longo dos anos, né? Então, a Lia comentou aí da minha formação em matemática, realmente eu sou matemático, me formei em análise de sistemas, e lá, desde a década de 80, 90, a gente vem automatizando processos e transformando a vida de algumas coisas. Mas nunca, talvez, nessa era moderna, a gente tenha visto a aceleração dessa transformação digital de forma tão visceral. Isso, obviamente, por conta do barateamento do software, do hardware, e, digamos assim, do acesso que as pessoas tiveram a essa tecnologia. Isso é que eu acho que assim, muito tocante nesse processo todo. E uma outra coisa que eu acho que é importante assim, é essa situação que nós estamos hoje, né? O mundo vive essa situação aí de pandemia, ela trouxe essa questão aí da transformação digital como que viabiliza a vida acontecer, né? A gente não poderia nunca imaginar que a gente estaria fazendo esse congresso da BRH, que é um congresso tradicional, e vários outros que acontecem de forma presencial,
e a gente estaria fazendo de forma virtual e com tanta tecnologia envolvida e com tantos recursos. Então, eu acho que isso tudo faz parte desse grande combo da transformação digital, que ficou muito evidente. Eu acho que essa é uma questão muito importante. E o que a gente assiste hoje é essa simbiose entre pessoas e tecnologia, que cada vez mais vai acontecer. E eu aqui, no meu grupo, no meu time aqui, que eu lidero, né, que envolve profissionais de TI, pessoas e outros temas também, a gente percebe que essas coisas estão muito interligadas, né? Porque, de fato, todo esse processo de automação libera os recursos humanos para atividades cognitivas em lugar daquelas atividades repetitivas, minimizando falhas, melhorando o desempenho e aumentando a satisfação dos clientes e colaboradores. E, principalmente, trazendo algo que é fundamental para nós que somos também profissionais de recursos humanos, qualidade de vida. Isso é muito importante. Além do que, todas essas ferramentas de trabalho colaborativo habilitam um ambiente mais completo de desafios e maior variedade de soluções. Então, eu acho que a gente traz aí uma possibilidade de interação, de encontrar soluções. Então, esse é o ambiente que a gente está hoje. Então, a gente não pode falar de transformação digital sem contar um pouco da história, da necessidade de mudar também a cultura das pessoas e as pessoas. E é isso que eu vou falar um pouco da experiência que a gente está trazendo hoje. Então, aqui, falando especificamente da transformação digital, sem dúvida, ele tem a gente divide isso aqui em 4 grandes pilares, né? Projetos, pessoas, processos e conectividade, né? No primeiro bloco, projetos, a gente fala da sinergia, né? O gerenciamento de projetos com sinergia, a possibilidade de você compartilhar soluções. No pilar pessoas, a gente já está falando de mobilidade, colaboração, flexibilidade, a grande possibilidade de você melhorar processos e a conectividade, a possibilidade de você tornar os conteúdos acessíveis a um grande número de pessoas. Quem poderia imaginar que todas essas ferramentas hoje conseguem disparar as informações e conectar tão rapidamente o corpo de empregados, como certamente não fazia há 5 anos atrás, né? Então, o que eu posso dizer é o seguinte, a transformação digital ela é uma realidade hoje. A gente não está discutindo alguma coisa que virá apenas, ela já está existindo e o que a gente tem a notícia a dizer aqui é que ela só vai aumentar. Então, ela já é uma realidade, ela não se resume à tecnologia, ela constitui um modelo disciplinar de se enxergar as sinergias entre recursos humanos e tecnologia e através da cultura empresarial, que é isso que eu quero estressar um pouco mais aqui. Essa visão permite identificar oportunidades de melhoria por meio de discussões que valorizam a interação de equipes, que é o que eu chamo aqui da colaboração e dessa interação de processos e conectividade. E prioriza a simplificação e automatização de processos e novas formas de aprendizados. Essa é uma palavra também chave em toda essa trilha da transformação digital e transformação cultural. Aqui eu vou falar um pouco do case que a gente está passando, né? A gente hoje está exatamente nesse desenho aqui, a gente tem 4 grandes blocos, né? O que a gente fala do que é o assessment, a gente tem a parte de tecnologias e governança, o que a gente chama de Transformation Lab, Analytics, né? E a Academia de Inteligência de Dados, que é a parte educacional, tá? Então, nessa primeira etapa aqui, a parte do assessment, que é onde a gente vai falar um pouco de onde estamos, né? Nós fizemos um trabalho de ouvir, né? De incluir no planejamento a oportunidade de ouvir os nossos empregados desde o início dessa jornada, para entender as expectativas das pessoas e a maturidade da organização para essa nova cultura que a gente quer implantar. A gente lançou uma pesquisa Pulse, super digital, disponível em todos os tipos de celular, notebook, desktop, e os resultados vão alimentar o planejamento das próximas etapas. Vocês terem uma ideia, tivemos uma adesão expressiva dos empregados da companhia, com uma taxa de resposta de aproximadamente 30%, e um índice de satisfação de 75%, e um universo de aproximadamente 10 mil colaboradores. Isso mostra que as pessoas querem ser ouvidas e que precisamos criar esse espaço seguro
e motivacional para isso acontecer. No segundo bloco, que é o de tecnologias e governança, essa nova dinâmica de negócio nesse mundo digital trouxe uma necessidade de transformação profunda, de uma TI centralizada e focada nesse silo de suporte, que já se mostrou inadequado. Agora, o que a gente precisa é avançar na adoção de novas tecnologias e equilíbrio com a governança, no sentido de organizar como todas essas soluções vão trazer mais competitividade e vão se integrar. Então, nós também ouvimos as pessoas e estamos procurando fazer a integração dessas tecnologias, trazendo sempre o engajamento e autonomia desses profissionais nessa temática da inteligência de dados. O terceiro bloco, que é o Transformation Lab, o Analytics, né, a gente fala aqui de autonomia e engajamento, que são nossa meta quando propomos esse Analytics Lab, que, na verdade, são oportunidades reais de criarmos um ambiente motivador, um ambiente de discussão, um ambiente de trabalho, de transformação, de discussão de processos, com metodologias dinâmicas, aí a gente fala das metodologias ágeis, para nos debruçarmos sobre os dados com a intenção de encontrarmos ideias inovadoras, possibilidades de criação para os nossos desafios de negócio. Então, esse Transformation Lab, a gente está pegando cases específicos e está trazendo eles para trazer soluções. E, por último, que eu acho fundamental, importantíssimo, que é a Academia de Inteligência de Dados, né? Como é que a gente vai melhorar sempre, né? Isso é baseado na lógica de capacitações e desenvolvimento das habilidades e competências por meio dessa academia. Ela propõe diversas formas de aprendizado em trilhas, como a de cientistas e engenheiros de dados, sem deixarmos de privilegiar também a formação dos especialistas e as necessidades mais básicas, porque tem algumas pessoas que não estão ainda nesta vibe. Então, esse projeto é um projeto grande, na verdade, é um projeto dinâmico, que ao tempo todo está rodando, mas que a gente vai sempre retroalimentando. Bom, aí eu chego para você o seguinte, como é que a gente engaja toda a liderança nesse novo momento, nesse momento de transformação digital? E aí eu trago para vocês um projeto que a gente está fazendo paralelo, na rua ao lado, né? Que é o projeto de transformação cultural. Então, nós estamos envolvidos num projeto de transformação cultural, desde o início do ano, né? Assim, a maio a gente começou esse projeto, deu o kick-off, e é um projeto de entender a cultura existente e partir para uma cultura diferenciada. E, obviamente, essa cultura nasce muito imbuída dessa nova pegada da transformação digital, dessa inclusão necessária, porque já é uma realidade. E aqui a gente tem os drivers essenciais dessa cultura, né? E a cultura almejada, e esse desafio aqui de trazer esses drivers para o mindset dos líderes, que é a meritocracia, a alta performance, o protagonismo, a eficiência, a sinergia e o alinhamento. Então, isso aqui tudo monta esse combo aí da transformação cultural que a gente está discutindo. A gente acabou agora a fase do diagnóstico, a gente agora vai começar as imersões para trabalhar a cultura da organização e, obviamente, chegando aos líderes e todos os colaboradores que estão a eles subordinados. E eu trouxe para vocês aqui um slide que representa talvez a palavra-chave desse momento novo para a gente, que é a inovação. A inovação, ela é chave nesse novo momento para a gente, né? Esse líder, nesse novo momento agora, ele, na verdade, é um grande curador do conhecimento. Então, nesse mundo que a gente está vivendo agora, que é muito dinâmico, complexo e totalmente desordenado, o que a gente precisa dele é inovar sempre, trazer as novas competências, trazer o novo conhecimento e sempre procurar inovar. E aqui, o que a gente pretende atingir com tudo isso? Na verdade, a gente quer uma grande transformação, não apenas empresarial, mas uma transformação de cada colaborador. Então, o que a gente oferece para ele, que era essa oportunidade de ter, ele precisa se reinventar, pensar de novas possibilidades, novos negócios, para uma proposta muito mais ousada, uma oportunidade de ser. A gente acha que
se com esse engajamento a gente consegue transformar o colaborador num agente da mudança na empresa e na sociedade. E, por fim, eu deixo com vocês aqui, porque o meu tempo está se esgotando, uma frase que eu acho que é um mote para nós na empresa, que estamos cuidando das pessoas, pensando em pessoas, que é um texto do livro do Harari, que fala sobre as 21 lições para o século XXI, que eu acho que é chave para a gente. No sentido mais amplo, as escolas deveriam minimizar habilidades técnicas e enfatizar habilidades para propósitos genéricos de vida. O mais importante de tudo será a habilidade de lidar com mudanças, aprender coisas novas e preservar o equilíbrio mental em situações que não são familiares. Acabo aqui a minha apresentação e estou à disposição. Muito legal, parabéns. Fico assim, muito orgulhosa de ver que vocês estão fazendo esse trabalho bacana, esse trabalho importante, né? E são um exemplo, né, a ser também seguido, que podem apoiar muitas outras empresas com estruturas governamentais, porque é muito diferente atuar na iniciativa privada e atuar na iniciativa pública, né? A gente às vezes acha que é muito... que é bem parecido, mas o dia a dia, a rotina, as questões de ordem política, uma série de coisas são muito diferentes e elas afetam sobremaneira a gestão dessas organizações. A gente está recebendo aqui, gente, várias perguntas. Eu queria dizer para vocês, olha, vocês podem encaminhar as perguntas de vocês, essas perguntas podem ser inseridas no chat. A gente está olhando essas perguntas, né? Claro que a gente não consegue responder todas, né? A gente tem 20 minutos agora para perguntas e respostas, e eu gostaria de começar por você, Francisco. Estava quietinho aí, né? Só ouvindo. Agora eu queria colocar... olhando a sua fala, né, eu fico pensando aqui, e tenho uma curiosidade, na verdade, né, qual que é o potencial de redução de custo da transformação digital? Olha, as estimativas que nós temos, um trabalho que foi feito pelo Ministério da Economia, juntamente a apoio do MBC e várias entidades, é que o Brasil tem um potencial de melhorar o custo, diminuir o seu custo em algo como 1,4 e 1,6 bilhões de reais. E um dos principais custos, né, os principais custos desses 12 elementos é justamente o empregar o capital humano. Empregar o capital humano hoje representa mais ou menos 22,5% desse valor. Ele é o maior percentual, seguido depois por honrar tributos. Então, nós temos que trabalhar, nós como agentes econômicos e os governantes como agentes governamentais, na busca de mitigar esses custos. Então, a economia é significativa e vai tornar os nossos negócios mais competitivos a níveis globais e as nossas vidas muito mais simplificadas. Maravilha, maravilha. Luiz, pegando um pouco da sua fala, né, você apresentou um projeto grande, de envergadura respeitável, né, que mexe com várias áreas diferentes, né, áreas do conhecimento diferentes dentro da corporação, e eu percebi que você falou muito de inovação e falou muito da questão da cultura organizacional, né? É muito difícil movimentar a questão da cultura organizacional. A cultura... ela não se transforma da noite para o dia, né? Não é como antigamente a gente falava, vou fazer uma reengenharia. Não tem reengenharia da cultura. A cultura é um processo contínuo, né? E hoje, com todo esse trabalho que vocês já estão fazendo, vocês já conseguem perceber sinais na cultura organizacional de que vocês têm aderência das pessoas, mas mais do que aderência, eu diria assim, Luiz, entendimento, porque às vezes essas pessoas elas até concordam, mas nem sempre têm um entendimento de onde aquilo começa e aonde aquilo pode desembocar.
Bom, Lia, você está certa, de fato, cultura não é um daqueles tópicos que a gente pode reengenheirar, ou seja, a gente não, daquela famosa reengenharia de processo, você não faz isso com cultura, você transforma a cultura, você adapta, você chega a um outro driver. A gente tem, desde que a gente começou o projeto, a gente tem ouvido vários líderes e a gente tem percebido, sim, um engajamento maior. Na verdade, você usou uma palavra aí que eu acho interessante, as pessoas não mudam realmente da noite para o dia, elas precisam entender. Então, acho que a gente está ainda na fase da consciência e do entendimento para você compreender aonde você quer chegar. Agora, acho que muito legal é perceber o engajamento das principais lideranças da companhia, né? Então, a gente percebe que o próprio Conselho de Administração ele está muito aderente a esse projeto. Ele tá bancando o projeto de forma a dar o exemplo para toda a liderança embaixo. Então, acho que isso faz uma diferença muito grande. O projeto é acompanhado pelo Conselho, as diretorias e os conselhos, que a gente está falando de 10 mil empregados, então a gente está falando de um conjunto de empresas aqui, todos eles estão assim, eles estão acompanhando muito de perto esses drivers de mudança. E cultura, você sabe, né, Lia? Você é uma profissional de RH, tão conhecida há tanto tempo. Cultura, ela se forma com os exemplos, com a consolidação, com a repetição de práticas e atitudes. Então, a gente tem que ter muito cuidado na implementação disso para não, digamos assim, desviar. Mas a gente está muito focado, a gente sabe onde a gente quer chegar, a gente sabe quais são os drivers que a gente quer atingir e a gente está muito confiante que a gente vai ter uma cultura, nesse longo prazo, muito mais proativa, muito mais próxima daquilo que a gente deseja. Legal. Francisco, eu queria passar essa pergunta para você também, e acho que a dimensão fica mais complexa ainda, né? Porque o Luiz, apesar de estar falando de um gigante, né? Ele está falando de um gigante que tem começo, meio e fim, tem as suas paredes, né? Entre aspas. Então, quando se trata de cultura, e ele tem a liderança que está ajudando, né, sobremaneira, que está incorporando esse projeto. Como é que faz isso, Francisco, pensando no poder público? Porque o desafio é muito maior. De novo, eu volto naquelas questões, a gente tem questões de ordem política, a gente tem questões de ordem geográfica, e as questões culturais, quando a gente pensa, então, de desafio Brasil, né, quando você está, por exemplo, em São Paulo, você está numa região que você apresentou aí, por exemplo, tem um grupo do Sul, da Baixada Santista, tem um grupo da área leste de São Paulo. Como que vocês conseguem, né, trabalhar esse desafio da cultura? E aí essa cultura é uma cultura que vai se replicar e declinar para o Brasil como um todo, né, vindo do setor público. O setor público, de fato, é um desafio imenso, porque nós temos nas empresas, você tem um conselho, uma diretoria executiva, uma estrutura, seja de grupo, e que você tem propósito comum e segue, tem metas a cumprir. No caso do governo, você tem a nível federal, você tem o estadual e tem o municipal. Cada um deles tem a sua complexidade, seu nível de maturidade. Depois você tem a estrutura de governo, que é essa estrutura que a gente elege periodicamente, né, que cada 4 anos o executivo muda, né, pode permanecer mais tempo, mas, enfim, é uma estrutura transitória, e a estrutura de Estado, que é aquela permanente, são concursados, aqueles que permanecem nos cargos independentemente de quem sejam os secretários, ministros, governadores, prefeitos e presidente. A gente consegue ver que isso tudo é muito da liderança maior para baixo. E dentro do país, hoje nós temos uma presidente da República, né, com toda uma estrutura, a própria estratégia federal de desenvolvimento para 2020 e 2031 definida, temos lá os ministros todos trabalhando de uma maneira harmônica e complementar, né? Mas temos distintas visões e distintas atitudes a nível dos estados e, que dirá, a nível dos municípios. Então, como é que você faz a mudança cultural nesse ambiente? Desafio tremendo. Não tenho resposta para isso, eu pago $1 milhão. Não tenho resposta. Gente, olha aí, ó.
Já tem $1 milhão na mesa aí, pessoal. Quero ver quem que vai falar para mim como é que faz isso, culturalmente, no país como um todo. É um desafio que eu acho dificilmente vai ser superado. Mas existem, sim, iniciativas, como, por exemplo, né, da Eletrobras, que é uma empresa governamental, e que existe uma liderança, um conselho, metas, está aí, nosso querido amigo Luiz Augusto contando um pouco desse empenho que está sendo feito lá, né? Então, é um desafio enorme, Lia. Não é uma pergunta fácil de responder, eu não tenho a resposta e acho que, se alguém tiver, eu passo a palavra. Gostei de ver, ó, gente, a gente já tem 1 milhão aí voando. Eu queria continuar nessa questão da cultura, porque o pessoal está super interessado, né? Eu estou acompanhando aqui os questionamentos, e a Ana Souza, ela pergunta qual é o maior desafio nessa transformação da cultura organizacional, no caso de vocês, Luiz Augusto? Bom, eu acho que não tem o maior, são vários desafios, mas tudo bem. Eu acho que, assim, essa parte mesmo do engajamento das pessoas, né? As pessoas, a mudança cultural, a gente não tem a ilusão de que você muda de um dia para a noite, você realmente tem um processo longo, mas é de manter firme todos os drivers que a gente quer implantar nessa nova cultura. Porque, assim, aqui é típico assim, é uma montanha que você vai subir. Você leva todos os seus ferramentas. Se você perder uma delas, ou se você esquecer uma delas, você tem que descer tudo de novo. Você tem que começar. Você perde todo o investimento que você fez, entendeu? Então, quando a gente está falando daquelas questões que eu coloquei lá, de comprometimento, meritocracia, liderança, engajamento das pessoas, reconhecimento, transparência, comunicação, você tem que ser assim todos os dias, em todas as suas ações. Então, o desafio, se eu puder sintetizar para a Ana, é manter firme todos os propósitos que a gente entende para essa transformação cultural, e não causar deslizes, não deslizar, porque um deslize cai no descrédito, e aí você perde o aprendizado. Legal. Se me permitir, sim, com certeza. Complementar, uma coisa é certa, na transformação cultural, ela só acontece através das pessoas, como o Luiz comentou. E você, Lia, trabalhou conosco naquele projeto do RH Protagonista na Transformação Digital em 2018 e 2019. E nós definimos, depois de muito trabalho, muito levantamento, conversar com mais de 100 executivos de RH, né, do Brasil todo, nós definimos 6 áreas de domínio que nós passamos a chamar de fundamentos no Brasil 5.0, no pilar Pessoa 5.0. Isso independentemente de organização, ser privada ou pública, independentemente do nível de maturidade dela no uso de tecnologia para transformação digital, seja para transformar processo, seja para transformar modelo de negócio, são 6 fundamentos que são, no meu entendimento, essenciais para qualquer pessoa, em níveis diferentes, mas para qualquer pessoa, que é absorver o Agile Mindset e implementar o Agile Mindset. É uma nova forma de você enxergar as coisas nas organizações. Isso é uma grande mudança. Estamos vivendo um momento de mudança exponencial. Então, as pessoas precisam abraçar a mudança. A mudança faz parte da nossa vida. Não tem nada mais constante nas nossas vidas hoje do que a mudança. Isso gera conflito, o conflito da pessoa com ela mesma, por conta da mudança, ela não quer mudar, o conflito dela com o colega que está mudando, ele não quer mudar, ou ele mudou, o outro não quer mudar. Então, a gestão e a mitigar os conflitos é algo muito importante, e que se pense pelo propósito, como o Luiz Augusto falou, olhando o propósito, vão mitigar o conflito, né? O ajuste da cultura organizacional é tudo. É como nós estamos tratando aqui, é um outro fundamento. Como fazer isso? Quem faz isso? Todos têm que fazer isso. Mas eu entendo que cabe ao RH liderar a curadoria da mudança da cultura organizacional.
nossos colegas de RH que estão presentes devem lembrar bem disso. Você, RH, é o curador da mudança da cultura. Não transfira isso para ninguém. Veja, se prepare para fazer isso. Se a sua... Bom, para mim aqui o Francisco congelou um pouquinho, não sei para você também, aí. Para mim também. Vamos aproveitar então aqui enquanto o Francisco vai reconectar, né? Essa fala aí que o Francisco colocou, que inclusive é uma fala, né? Nada é permanente exceto a mudança, né? Uma frase, olha, já cunhada lá por Heráclito. Heráclito, né? É isso. Faz tempo, hein? Nossa, é. Faz tempo. Eu queria perguntar para você, e já vamos começar a preparar, porque a gente tem mais 8 minutos, né, 7 minutos, para finalizar a nossa live. Quando a gente fala de inovação, existe muito questionamento sobre a questão da inovação. Tem gente que acha que inovação pega tudo que tinha e joga fora. Tem gente que acha que inovação é evoluir em cima daquilo que você já tem. Tem gente que acha que é um misto dessas coisas. Como que vocês trabalham a inovação dentro da organização de vocês? Como que... Porque o velho que vem antes, né, ele é a base do que está construindo o novo. Então, às vezes, a gente fica em face aí de um dilema, de uma... até de dicotomia, né, dessa questão. Lia, a gente entende a inovação como um processo de mutação contínua, aprendizado contínuo, mas nunca deixando de olhar o passado. Porque a gente só consegue fazer o futuro reconhecendo as lições aprendidas do passado. Então, eu, pessoalmente, e aqui a minha equipe também, a gente acredita muito nisso, olhar os desafios do passado, olhar o passado com respeito, no sentido do que aconteceu, do que deu certo, o que deu errado, e tentar, sim, construir o novo, inovar, mudar, e, obviamente, usar as novas ferramentas que você tem da época, né? Então, que a gente está falando agora de transformação digital, assim, a gente está falando de novas tecnologias para descobrir novas soluções, ferramentas ágeis, tudo isso é muito bem-vindo, mas não esquecer que, quando não tínhamos essas ferramentas, a gente tinha inovação, sim, e a gente está inovando desde sempre. Desde que o homem inventou a roda, que inventou as coisas lá atrás, tudo isso é inovação, e a gente não tinha tanta tecnologia. Então, a gente tem que respeitar, sim, o passado, não é jogar tudo fora, é olhar o que você tem, aprimorar e trazer valor a isso aí. Essa é a nossa visão sobre inovação, sobre aprendizado. E vocês têm algum instrumento que vocês utilizam para medir essa questão da inovação? Eu sei que é muito difícil, eu estou pedindo coisas assim, como disse o Francisco, que valem $1 milhão, mas as pessoas estão curiosas, né? Elas querem saber e todo mundo quer dicas, né? A gente, na verdade, assim, a gente está fomentando cada vez mais esse processo de inovação, aquele que o Transformation Lab, que eu estava comentando, é um espaço de inovação que a gente apoia os nossos colaboradores em desenvolver soluções. Em outras empresas nossas também, a gente tem várias oficinas de transformação, de inovação, de apresentação, e a gente fez esse ano um experimento muito legal, a Olimpíada da Inovação. A gente selecionou 40 colaboradores em todas as empresas que se inscreveram, a gente escolheu pessoas diversas, com formações diferentes, e montou grupos, e deu temas para que eles pensassem. E esses temas gerou uma Olimpíada, e nós tivemos os vencedores da Olimpíada. E foi um processo muito bom, porque foi um processo de aculturamento. Eles passaram uma semana trabalhando com essas novas ferramentas, e cada um deles propôs uma inovação num determinado processo, que trabalha, ou que conhece, ou uma solução para isso. E a gente usou como inspiração a Agenda 2030 da ONU, na qual a Eletrobras se engajou e priorizou algum desses objetivos estratégicos, e lá, daqueles que a gente priorizou, a gente pediu para que cada grupo priorizasse uma solução. E as soluções foram incríveis, foram fantásticas, e assim que a gente vai colecionando isso. A gente não tem um indicador especificamente para isso, a não ser os tradicionais de investimento em P&D, essas coisas todas, em KPIs envolvidos,
mas a gente percebe que a gente, quando começa a catalogar as soluções, a gente, de alguma maneira, está trazendo um pouco desse retorno, desse investimento em P&D para a companhia. Legal. Gente, nós temos agora o desafio de 3 minutos. Francisco, você deixou todo mundo curioso, caiu sua conexão, e você disse que tinham 5... Oi? 6 fundamentos da pessoa 5.0. E Isso, acho que eu estava falando do ambiente favorável de desenvolvimento, quando caiu, não foi? Se você puder, rapidinho, Francisco, em 1 minuto passar esses 6, eu vou também deixar depois os contatos de vocês, para as pessoas que estiverem interessadas, para sobrar 1 minutinho para cada um se despedir, que nosso horário está acabando. Recapitulando, a implementação do Agile Mindset em toda a organização, em todos os níveis, a gestão de mudança, a gestão de conflitos, o ajuste da cultura organizacional, o ambiente favorável ao autodesenvolvimento. Esse exemplo que o Luiz Augusto acabou de dar agora é um exemplo de uma ação de desenvolvimento, não é um curso, mas ela é uma ação de desenvolvimento. As ações de desenvolvimento das organizações acontecem, 70% delas no ambiente informal do trabalho, com esse exercício que o Luiz comentou, 20% através das interações, mídias sociais, etc., e somente 10% em cursos. Não são, veja, o curso é importante, mas ele sozinho não resolve tudo. Não é? Então, não adianta o líder vir para você e dizer assim, eu quero um curso para resolver um problema do meu funcionário. Talvez não seja um curso. E, por último, as pessoas que não conseguirem se requalificar, elas terão o seu posto de trabalho reduzido e elas terão que ir para o mercado. Nesse caso, ela precisará ser preparada por uma instituição externa, que pode ser contratada, né, por uma empresa, para que ela tenha uma ocupação que parte será remunerada e parte não. Então, em linhas bem gerais, era isso que eu queria aproveitar esse tempo que tive para poder revisar e completar aquilo que eu estava falando. Obrigado. E não deixar a gente curioso, né? Bom, gente, rapidinho, então, 30 segundos para cada um de nós aqui se despedir. O Luiz poderia dar o seu tchau agora, em seguida o Francisco, bem rapidamente, e depois eu vou fazer o fechamento do nosso painel. Ok, bom, queria mais uma vez agradecer aqui o convite, foi muito bom ouvir isso aqui, trocar essas ideias aqui com vocês. A gente continua firme aqui na nossa jornada da transformação digital e cultural, e, por favor, mantenham-se firmes com isso, porque isso realmente é o caminho que a gente vê por aí. Obrigado, boa tarde. Bem, eu queria agradecer novamente a todos e dizer brasil50.org.br. Entre e participe, conheça o que está acontecendo, se você puder contribuir, seja bem-vindo. Lembre-se, é um trabalho voluntário, mas de muito valor. É isso, muito obrigado, viu, a todos, e coloco à disposição agora da Lia para o encerramento. Muito legal, eu agradeço assim, muito toda a equipe que está trabalhando aí, tem gente trabalhando no back faz um tempão, o pessoal que está fazendo aí esse da Unileu também, e eu gostaria desde já de avisar vocês que então amanhã a gente tem o último painel, e esse painel vai ser com o Marcelo Taz, e ele vai estar falando com a gente sobre a transformação digital no centro de tudo. Imperdível também, gente, é muito bom. O Marcelo é um cara, além de estar muito atualizado, é uma pessoa super criativa, e nós estamos esperando vocês amanhã. Luiz, Francisco, obrigado, que vocês tenham aí um bom dia, um final de semana também abençoado, né? E a gente pede para vocês também continuar acompanhando e compartilhando a nossa Semana de Transformação Digital da BRH São Paulo. Obrigada, gente, um bom dia a todos.